Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar de algo realmente fora do comum. O que você pensaria se eu dissesse que existem 5 mistérios sombrios que indicam que o sistema solar pode não ser tão seguro, escondidos em uma estrutura colossal que funciona há bilhões de anos sob pressões contínuas e silenciosas? Milhões de quilômetros nos separam das fronteiras onde o tempo parece congelado em órbitas milenares. Como podemos confiar na nossa estabilidade se o próprio Sol ainda oculta fenômenos que desafiam a lógica humana? Nossa viagem começa com o planeta 9, algo grande demais para ignorar e invisível demais para confirmar. Depois chegamos ao inquietante Sol Negro, um sinal de que nem o Sol é totalmente compreendido. Passamos pelos grandes impactos, seguimos para os buracos negros vagantes e encerramos com a teoria da Floresta Negra, onde existir sem chamar atenção pode ser vital. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora. Se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você nos ajuda imensamente a manter o universo para o sono existindo. Agora, relaxe, feche os seus olhos e deixe a ciência te guiar. Para compreendermos a magnitude do que nos cerca, precisamos primeiro abandonar a ideia de que o espaço ao nosso redor é um cenário estático e perfeitamente seguro. Vocês conseguiriam imaginar como seria flutuar no vazio absoluto, sentindo apenas a sutil e implacável puxada da gravidade, enquanto bilhões de anos de história se desenrolam em um silêncio profundo? A história que aprendemos nos livros muitas vezes nos apresenta um sistema solar ordenado, com planetas girando em trilhos invisíveis e uma harmonia que parece eterna. Mas a realidade científica nos convida a percorrer caminhos muito mais complexos e, por vezes, inquietantes. Isso deixaria vocês incrédulos, mas a paz que sentimos ao olhar para o céu noturno é uma percepção baseada na nossa curtíssima escala de tempo humana, pois, em escalas astronômicas, o nosso quintal cósmico possui uma biografia marcada por eventos monumentais e transformações que desafiam a nossa lógica de segurança. Tudo o que conhecemos hoje, desde a brisa suave na Terra até as tempestades de areia em Marte, é o resultado de uma dança gravitacional que começou há mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Naquela época primordial não havia ordem, apenas um disco caótico de gás, poeira e rochas derretidas colidindo em velocidades inimagináveis sob a influência de um Sol jovem e temperamental. Vocês conseguiriam imaginar a pressão e o calor de um ambiente onde planetas inteiros estavam sendo forjados no fogo e no impacto? O sistema solar não nasceu para ser um lugar de repouso, mas sim um laboratório de forças extremas. Ao longo das eras, a gravidade agiu como um mestre de obras rigoroso, limpando as órbitas e organizando a matéria. Mas essa organização nunca foi absoluta ou definitiva. A história negra do sistema solar nos revela que por trás da fachada de estabilidade existem cicatrizes profundas e mecanismos que ainda hoje podem alterar o destino de mundos inteiros. Nada do que discutiremos aqui é tratado como uma certeza imutável, mas sim como um conjunto de hipóteses científicas, riscos estatísticos e observações reais que nos ajudam a entender o lado menos previsível da nossa existência espacial. Vamos percorrer agora a ideia de que o espaço não é apenas um vazio, mas um tecido dinâmico, onde massas invisíveis podem estar escondidas, aguardando para serem descobertas. Frequentemente, pensamos que conhecemos todos os grandes habitantes da nossa vizinhança, mas a ciência moderna nos alerta que o nosso mapa pode estar incompleto. É fascinante e, ao mesmo tempo, sóbrio entender que habitamos uma pequena bolha de luz, protegida pela bolha magnética do Sol, enquanto, além das órbitas conhecidas, o desconhecido reina em temperaturas que beiram o zero absoluto. A vastidão entre os planetas é tão imensa que a luz do Sol leva horas para alcançar os confins do sistema, e é nessa escuridão que as sombras da dúvida começam a surgir. Isso deixaria vocês incrédulos, mas a harmonia das órbitas, que hoje nos parece tão natural, é, na verdade, um equilíbrio tenso que foi alcançado após bilhões de anos de expulsões planetárias e colisões catastróficas. O sistema solar que percorremos mentalmente hoje é apenas o que restou de uma batalha gravitacional muito maior.
Muitos mundos que poderiam ter existido foram lançados para o espaço profundo ou devorados pelo Sol em sua juventude violenta. Por isso, quando falamos que o sistema solar pode não ser tão seguro, estamos reconhecendo que o dinamismo que o criou ainda está presente, operando em escalas de tempo que mal conseguimos sentir. Vocês conseguiriam imaginar a sensação de estar em um navio em águas aparentemente calmas, sabendo que as correntes profundas abaixo da superfície são as mesmas que causaram naufrágios no passado? Essa é a postura que a ciência nos convida a adotar diante do cosmos. Não se trata de medo, mas de um respeito profundo pela complexidade da física. Ao iniciarmos esta jornada pelos mistérios sombrios, devemos manter em mente que o silêncio do espaço não é a ausência de atividade, mas sim o palco de eventos que ocorrem de forma lenta e majestosa, longe da nossa percepção imediata. A gravidade, essa força invisível que mantém seus pés no chão, é a mesma que governa o movimento de trilhões de objetos no cinturão de Kuiper e na nuvem de Oort. Ela é o fio condutor desta história, a mão que organiza e, às vezes, desorganiza o cenário onde a vida se desenvolveu. Sentir essa conexão entre o local e o universal nos ajuda a entender por que mistérios como o Planeta 9 ou a teoria da Floresta Negra não são apenas curiosidades, mas peças fundamentais para compreendermos a nossa própria sobrevivência e o lugar que ocupamos na galáxia. Neste momento inicial, convido vocês a imaginarem o Sol não apenas como um ponto de luz, mas como um motor colossal de plasma, cujos segredos internos podem gerar anomalias que ainda lutamos para explicar. Ele é o coração do sistema, mas até o coração mais forte possui seus ritmos e variações que podem surpreender os observadores mais atentos. A ciência é feita desse desejo de entender o que está oculto, de olhar para a escuridão e encontrar padrões onde outros veem apenas o vazio. Percorrer essas fronteiras do conhecimento nos exige humildade, pois, como veremos, até as imagens captadas pelas agências espaciais mais avançadas podem gerar debates intensos e interpretações que desafiam o que julgamos ser a realidade. Estamos apenas começando a arranhar a superfície de uma história que é muito mais antiga e complexa do que qualquer narrativa humana. O sistema solar é a nossa casa, mas é uma casa construída em um território vasto, antigo e ocasionalmente hostil, onde cada descoberta nos ensina que a segurança absoluta é um conceito que a natureza raramente conhece. Ao longo desta exploração, sinta a calma de estar em um ambiente de aprendizado, onde cada dado científico é uma luz que lançamos sobre o desconhecido. Vocês conseguiriam imaginar a paciência necessária para monitorar o céu por décadas, buscando por um gigante invisível que apenas sugere sua presença através da influência que exerce sobre outros corpos? É com essa mesma paciência e atenção que vamos nos aprofundar nos próximos passos da nossa jornada, entendendo que o Cosmos é um livro cujas páginas são escritas em luz, gravidade e tempo. Preparem o seu espírito para entender que o equilíbrio atual é um presente momentâneo das leis da física e que o estudo da história negra do nosso sistema é, acima de tudo, uma celebração da inteligência humana que ousa questionar a escuridão para encontrar a verdade. A jornada está apenas começando, e o que vamos descobrir juntos nos levará das profundezas do nosso Sol até as fronteiras silenciosas onde a luz mal consegue chegar, revelando que a beleza do universo reside tanto em sua luz quanto em seus mistérios mais sombrios e profundos. Agora que compreendemos a natureza volátil do nosso berço espacial, convido vocês a imaginarem uma viagem silenciosa para além das órbitas que conhecemos desde a infância. Enquanto os planetas interiores seguem sua rotina de luz e calor, existe uma região de sombras profundas e frio absoluto, onde a rotina é ditada por algo que não podemos perceber com os nossos olhos, mas que sentimos através do peso da sua influência física. Estamos falando das fronteiras extremas do nosso sistema, um lugar chamado Cinturão de Kuiper, onde trilhões de pequenos corpos de gelo e rocha flutuam em um isolamento quase total. Isso deixaria vocês incrédulos, mas é justamente nesse deserto gelado que encontramos as pistas de um morador gigante e invisível
que parece governar a arquitetura de todo o sistema solar exterior. Vocês conseguiriam imaginar como seria a vivência de um objeto nessas profundezas, onde o Sol não passa de um ponto de luz brilhante no meio da escuridão eterna? A rotina desses corpos distantes deveria ser, em teoria, aleatória e desorganizada, movendo-se em órbitas que não seguem um padrão específico. No entanto, os astrônomos perceberam algo muito estranho. Os objetos mais distantes do Sistema Solar, aqueles que residem muito além de Netuno, apresentam comportamentos que desafiam o acaso. Eles possuem órbitas estranhamente alinhadas, como se estivessem todos sendo pastoreados por uma força monumental que os obriga a seguir uma coreografia específica. É como se houvesse um maestro invisível regendo uma orquestra de gelo, e esse maestro é o que chamamos de Planeta 9. A existência desse gigante invisível no limite do Sistema Solar não é apenas uma teoria solta, mas uma conclusão baseada na rotina observada de outros corpos celestes. Imaginem uma massa imensa, possivelmente entre 5 a 10 vezes a massa da Terra, orbitando o Sol em uma distância tão vasta que um único ano nesse mundo poderia durar entre 10.000 e 20.000 anos terrestres. Isso significa que enquanto civilizações inteiras nascem e desaparecem na Terra, esse gigante ainda não completou sequer uma volta ao redor do Sol. Vocês conseguiriam imaginar a paciência da gravidade operando em escalas de tempo tão imensas? O planeta 9 vive em uma rotina de isolamento, em uma órbita tão alongada que ele raramente se aproxima do coração do Sistema Solar, preferindo habitar às margens onde a luz é uma memória fraca. Sentir a presença desse planeta é entender que o nosso Sistema Solar tem uma vida secreta que ainda não mapeamos totalmente. A rotina de observação dos cientistas revela que esse mundo pode ter influenciado a inclinação de todos os outros planetas conhecidos ao longo de bilhões de anos. Isso deixaria vocês incrédulos, mas a nossa própria posição no espaço pode estar sendo sutilmente ajustada por esse vizinho oculto. Ele não é uma ameaça direta de colisão, mas a sua vivência é uma prova de que ainda não conhecemos completamente o nosso próprio quintal cósmico. Há massas enormes escondidas na escuridão, capazes de alterar trajetórias e destinos sem nunca serem tocadas por um raio de luz visível. Imaginem agora a pressão interna e a composição desse mundo. Sendo tão massivo, ele provavelmente retém um calor interno gerado durante a sua formação, uma energia que luta contra o frio intenso do espaço profundo. Se pudéssemos percorrer a sua atmosfera, sentiríamos ventos colossais e uma gravidade poderosa que moldaria cada centímetro da sua superfície gasosa ou rochosa. A vivência do planeta 9 é um lembrete constante de que a nossa percepção de segurança é limitada pelo que conseguimos detectar com a tecnologia atual. Ele está lá, movendo-se em silêncio, puxando os fios invisíveis da gravidade e mantendo os objetos do cinturão de Kuiper em seus lugares determinados. Essa influência gravitacional é a linguagem através da qual o Sistema Solar conversa conosco. Quando observamos as inclinações incomuns e os alinhamentos órfãos desses pequenos corpos gelados, estamos lendo os parágrafos de uma história que o planeta 9 escreveu ao longo de eras. Vocês conseguiriam imaginar a magnitude de um objeto que, mesmo invisível aos telescópios atuais, consegue impor a sua vontade sobre trilhões de outros corpos celestes? É uma manifestação pura de poder físico, uma rotina de domínio que acontece longe de qualquer testemunha humana. A busca por esse mundo é uma das maiores investigações da nossa época, unindo matemática, física e uma curiosidade que não aceita o vazio como resposta. Ao entendermos a rotina do planeta 9, percebemos que o Sistema Solar não termina onde os mapas tradicionais sugerem. Existe um subúrbio cósmico vasto e misterioso, onde a física opera de maneira mais lenta, mas não menos implacável. A vivência desses objetos distantes nos ensina sobre a resiliência da matéria e sobre como a gravidade é capaz de organizar o caos mesmo nas condições mais extremas. Imaginem o silêncio absoluto dessa região, quebrado apenas pela passagem majestosa de um gigante que carrega consigo os segredos da formação do nosso sistema. Ele pode ser um planeta que foi expulso das regiões centrais bilhões de anos atrás,
ou talvez um capturado de outro sistema estelar que passava por perto. Independentemente de sua origem, a rotina desse planeta 9 é uma parte essencial do que torna o Sistema Solar um lugar dinâmico e, como vimos, nem sempre tão previsível. A presença de massas invisíveis operando nas sombras sugere que a arquitetura do nosso lar espacial é muito mais complexa do que as órbitas circulares e estáveis que costumamos visualizar. Isso deixaria vocês incrédulos, mas o equilíbrio que sustenta a vida na Terra depende de uma teia de influências gravitacionais que se estende por trilhões de quilômetros. Sentir essa conexão nos faz perceber que não somos ilhas no espaço, mas parte de um sistema integrado onde o que acontece na escuridão mais remota tem reflexos em todo o conjunto. Vocês conseguiriam imaginar a emoção do momento em que a luz de um telescópio finalmente captar o brilho pálido desse gigante? Até que esse dia chegue, vivemos com a certeza matemática de sua influência. A rotina dos astrônomos é vasculhar cada pixel de dados, buscando pela agulha no palheiro cósmico, enquanto o planeta 9 continua sua jornada milenar, ignorando a nossa pressa e as nossas dúvidas. Ele é o guardião das fronteiras, um lembrete de que o universo sempre guarda algo a mais, uma reserva de mistério que nos mantém humildes e atentos à imensidão que nos rodeia. Percorrer mentalmente essa região nos permite sentir a escala monumental do tempo astronômico. Onde o planeta 9 habita, o tempo não é medido em dias ou meses, mas em milênios. A sua rotina é uma lição de permanência. Enquanto a superfície da Terra é transformada por oceanos, ventos e pela vida, o planeta 9 permanece quase inalterado em sua prisão gelada, preservando em sua estrutura as condições originais da nebulosa que deu origem a tudo o que somos. Ele é uma cápsula do tempo gravitacional, um gigante que respira lentamente no vácuo, guiando os pequenos viajantes do cinturão de Kuiper em uma dança que nunca para. Isso deixaria vocês incrédulos, mas se esse planeta não existisse, as órbitas dos objetos distantes seriam completamente diferentes, e talvez a estabilidade do próprio sistema solar interior não fosse a mesma que conhecemos hoje. A gravidade é um jogo de balanços, e cada peça, por mais distante que esteja, contribui para o peso total da harmonia celestial. Entender a vivência do planeta 9 é, portanto, entender uma parte fundamental de nós mesmos e da segurança que muitas vezes tomamos como garantida. Ele é a prova de que o sistema solar ainda tem muitas sombras para revelarem e que cada sombra esconde uma verdade física que espera o momento certo para ser descoberta. Vamos continuar nossa jornada sentindo o peso dessa descoberta, permitindo que a mente se expanda para as dimensões onde a matemática encontra a realidade. O planeta 9 é o primeiro dos nossos 5 mistérios, e ele nos prepara para entender que o que não vemos pode ser tão real e influente quanto o sol que aquece a nossa pele. É nessa fronteira entre o visível e o invisível que a ciência encontra o seu maior propósito, e é para lá que continuaremos seguindo com a calma de quem sabe que o conhecimento é a nossa melhor proteção contra a escuridão do desconhecido. Agora que percorremos as fronteiras geladas onde o planeta 9 exerce sua soberania invisível, convido vocês a voltarem o pensamento para o coração pulsante do nosso sistema solar. Vocês conseguiriam imaginar a sensação de estar diante de um motor de plasma colossal, uma esfera de fogo tão vasta que poderia conter mais de 1 milhão de planetas Terra em seu interior? O Sol é a nossa fonte de vida, o centro de gravidade que mantém tudo em seu lugar, mas ele também é o palco de fenômenos que desafiam a nossa compreensão e revelam o quanto ainda somos aprendizes diante da natureza. Isso deixaria vocês incrédulos, mas mesmo o astro que estudamos todos os dias, com os instrumentos mais avançados da Agência Espacial Norte-Americana, ainda produz mistérios que geram debates profundos entre os maiores especialistas do mundo. Vamos descobrir agora um dos episódios mais intrigantes da astronomia moderna, que ocorreu em registros científicos captados nos anos de 2012 e 2016. Nesses momentos, os sensores que monitoram a atividade solar detectaram uma presença estranha e monumental, uma esfera escura de proporções planetárias que parecia estar conectada à superfície do Sol por filamentos luminosos de energia.
Imaginem a complexidade de interpretar dados que mostram algo tão inesperado. Para muitos que acompanham a ciência de longe, o cenário parecia saído de um conto de ficção científica, sugerindo um objeto desconhecido interagindo diretamente com o plasma solar. No entanto, a realidade dos mecanismos estelares nos conduz por um caminho de descobertas muito mais profundas e técnicas sobre como a luz e o magnetismo operam em escalas monumentais. Vocês conseguiriam imaginar a pressão e o dinamismo dentro das camadas do Sol, onde o hidrogênio e o hélio são forjados sob uma gravidade esmagadora? Esse fenômeno, que muitos chamaram de Sol Negro, é na verdade um lembrete de que a nossa percepção é limitada pelos instrumentos que utilizamos para traduzir a realidade cósmica. Os dados científicos são reais e foram captados por tecnologia de ponta, mas a interpretação desses registros é onde reside o verdadeiro mistério. As explicações mais aceitas pelos pesquisadores sugerem que o que foi percebido não era um objeto sólido ou artificial, mas sim uma interação complexa de forças magnéticas e plasma frio. Isso deixaria vocês incrédulos, mas o plasma solar pode se comportar de maneiras que parecem impossíveis para quem vive sob a atmosfera tranquila da Terra. O Sol possui campos magnéticos que se retorcem e se esticam como elásticos colossais, criando estruturas que podem prender o plasma em cavidades escuras. Quando essas cavidades se formam contra o brilho intenso da coroa solar, elas podem parecer esferas sólidas e sombrias, criando a ilusão de um intruso no coração do sistema. Percorrer esse entendimento nos ensina que o sistema solar é um ambiente de ilusões físicas, onde a luz e a sombra brincam com a nossa capacidade de observação. Vocês conseguiriam imaginar o trabalho dos cientistas que passam anos analisando esses registros técnicos, tentando distinguir entre uma falha de processamento e um fenômeno natural inédito? Este caso nos mostra que até mesmo os especialistas podem ser desafiados por dados que não se encaixam imediatamente nos modelos conhecidos. Não há provas de que algo artificial estivesse sugando a energia do Sol, mas o fato de que tais fenômenos visualmente mal compreendidos ocorram é uma prova de que a nossa estrela ainda possui segredos guardados em seu interior turbulento. O Sol não é apenas uma lâmpada estável no céu, mas um laboratório vivo de física, de altas energias, onde o inesperado é a única constante. Sentir a vibração desse conhecimento nos ajuda a entender que o sistema solar não é tão seguro porque ele é regido por forças de uma escala que mal conseguimos conceber. As interações magnéticas que criam o Sol Negro são as mesmas que podem lançar tempestades solares em direção à Terra, afetando a nossa tecnologia e o nosso modo de vida. Entender esses mecanismos é uma estratégia de sobrevivência. Precisamos compreender cada pulso, cada filamento e cada anomalia magnética para protegermos a nossa pequena ilha de vida. Isso deixaria vocês incrédulos, mas a nossa dependência do Sol é tão absoluta quanto o nosso desconhecimento sobre muitos de seus comportamentos mais profundos. Imaginem agora as estruturas luminosas que conectavam aquela esfera escura ao Sol. Aquilo que parecia um cordão umbilical era, na verdade, um filamento de plasma, seguindo as linhas de um campo magnético invisível. É uma demonstração da força da gravidade e do eletromagnetismo, trabalhando juntos para esculpir a matéria em formas que desafiam a nossa imaginação. A vivência desse tema nos mostra que a fronteira entre o fato científico e o mistério sombrio é muitas vezes apenas uma questão de perspectiva e de melhoria nas nossas ferramentas de detecção. Vocês conseguiriam imaginar a humildade necessária para aceitar que as nossas câmeras espaciais mais potentes podem gerar artefatos ópticos ou interpretações incertas? A ciência não é apenas feita de respostas prontas, mas de perguntas constantes diante do que é difícil de explicar. O Sol Negro é um exemplo perfeito de como a realidade física pode superar qualquer ficção, apresentando-nos fenômenos que, embora naturais, possuem uma majestade e um mistério que nos deixam em estado de admiração silenciosa. Percorrer esses detalhes técnicos nos permite sentir a textura do universo. O Sol é um objeto físico, composto por átomos e regido por leis que podemos calcular,
mas a sua escala é tão vasta que ele sempre encontrará uma maneira de nos surpreender. As anomalias de 2012 e 2016 são capítulos de um livro que ainda estamos aprendendo a ler. Cada nova anomalia é uma oportunidade para refinarmos os nossos modelos e para entendermos melhor o motor que sustenta a nossa existência. A segurança do sistema solar depende desse entendimento profundo. Quanto mais conhecemos sobre o funcionamento do Sol, menos vulneráveis somos às suas variações naturais. Isso deixaria vocês incrédulos, mas a atmosfera do Sol é muito mais quente do que a sua superfície, um dos mistérios que a física ainda tenta resolver completamente. Fenômenos como o Sol negro estão inseridos nesse contexto de incerteza científica. Onde há calor extremo, magnetismo intenso e gravidade colossal, as leis da física que conhecemos no dia a dia são levadas ao limite. Sentir esse limite nos faz perceber que o sistema solar é um lugar de potências inimagináveis, um ambiente onde a energia flui em quantidades que tornam a nossa existência terrestre um delicado milagre. Vocês conseguiriam imaginar o silêncio que reina nas salas de controle quando uma nova anomalia solar é detectada? É um momento de respeito e de busca por respostas. A história negra do sistema solar é feita desses momentos em que a luz se torna sombra e o conhecido se torna estranho. O fato de que registros científicos reais possam gerar debates tão intensos é uma prova da vitalidade da nossa busca por conhecimento. Não precisamos de invasores espaciais para sentirmos o fascínio e o perigo do cosmos. O próprio Sol, com suas erupções, manchas e esferas escuras, já nos fornece todo o mistério que poderíamos desejar. Concluímos este percurso pelos mecanismos solares com a mente calma e atenta. Entendemos que o que parecia sombrio e ameaçador é, na verdade, uma manifestação da complexidade da natureza. O Sol negro não é um objeto vindo de fora, mas uma sombra projetada pela própria grandiosidade do Sol. Ao descobrirmos a verdade por trás desses registros, fortalecemos a nossa conexão com a ciência e com a realidade física que nos cerca. A jornada continua, e cada passo que damos em direção ao conhecimento é uma luz que acendemos na escuridão do desconhecido, preparando-nos para os próximos segredos que o sistema solar está pronto para nos revelar. Após compreendermos as anomalias que pulsam no coração do nosso Sol, convido vocês a percorrerem agora os caminhos invisíveis e silenciosos que existem entre os mundos. Vocês conseguiriam imaginar o espaço não como um vazio absoluto e sereno, mas como uma galeria de tiro em câmera lenta, onde trilhões de fragmentos de rocha e gelo viajam em velocidades que desafiam a nossa compreensão biológica. Isso deixaria vocês incrédulos, mas o sistema solar que habitamos possui uma biografia escrita em colisões e cicatrizes profundas, revelando que a nossa segurança é, na verdade, um intervalo de calma entre eventos monumentais. Para entender esse segredo, não precisamos buscar apenas nos confins do universo, pois as evidências estão gravadas na própria pele dos astros que nos cercam. Vocês conseguiriam imaginar o silêncio da Lua, aquele mundo prateado que acompanha as nossas noites? Cada cratera que pontua a sua superfície é o registro de um impacto real, um testemunho de que o sistema solar não é um ambiente estável, mas um lugar dinâmico e ocasionalmente violento. Enquanto na Terra a erosão e a vida apagam as marcas do passado, a Lua preserva o histórico de bombardeios que duraram bilhões de anos. Sentir o peso dessa história nos faz perceber que os impactos de asteroides e cometas não são apenas hipóteses matemáticas ou roteiros de ficção, mas fatos históricos que moldaram o destino da vida e da geologia em todo o nosso quintal cósmico. Isso deixaria vocês incrédulos, mas a Terra já passou por eventos de extinção em massa, que foram causados por visitantes vindos do espaço profundo. Vocês conseguiriam imaginar a atmosfera do nosso planeta, que hoje sentimos como uma brisa suave, sendo transformada em um inferno de calor e poeira em questão de minutos devido à queda de um único objeto massivo? Há cerca de 66 milhões de anos, uma rocha com o tamanho de uma montanha encerrou a era dos grandes répteis, alterando o clima global por séculos e provando que o equilíbrio planetário é frágil diante das forças celestiais. Essas colisões
mudaram a evolução da vida e são o lembrete de que o sistema solar opera em escalas de tempo onde o catastrófico é apenas uma parte do funcionamento normal do sistema. Vamos entender agora como essa realidade se manifesta nos dias atuais. Embora vivamos em uma era de tecnologia avançada, a vigilância constante do céu nos revela segredos inquietantes. Hoje, milhares de objetos próximos à Terra são monitorados minuciosamente por agências espaciais, mas a verdade sóbria é que nem todos foram detectados. Vocês conseguiriam imaginar a pressão de saber que objetos menores, mas ainda capazes de causar danos regionais severos, podem estar se movendo silenciosamente em nossa direção, ocultos pelo brilho do Sol ou pela escuridão do espaço. A história negra aqui reside no fato de que o sistema solar é caótico em escalas geológicas. O que chamamos de órbitas estáveis são, na verdade, trajetórias que podem ser perturbadas por influências gravitacionais sutis, enviando cometas e asteroides para o interior do sistema em rotas de interceptação inevitáveis a longo prazo. Vocês não acreditariam na quantidade de detritos que flutuam no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, ou na nuvem de Oort, na fronteira externa. Esse material é o que restou da formação dos planetas, peças que nunca se encaixaram no quebra-cabeça principal e que agora vagam como nômades perigosos. Sentir a dinâmica desse movimento nos ensina que o espaço entre os mundos é um território ativo. À medida que percorremos este tema, percebemos que a segurança que sentimos é baseada na raridade estatística de grandes impactos, mas a raridade não significa impossibilidade. O sistema solar é um ambiente violento em sua essência, onde a força da gravidade atua como um motor que redistribui constantemente a matéria, às vezes de maneira suave, outras vezes de forma devastadora. Isso deixaria vocês incrédulos, mas pequenas rochas espaciais entram em nossa atmosfera todos os dias, queimando como estrelas cadentes que admiramos em noites claras. Elas são a prova física constante de que o contato com o exterior é ininterrupto. No entanto, o mistério real surge quando pensamos nos gigantes que ainda não descobrimos. Vocês conseguiriam imaginar a sensação de percorrer um mapa que ainda possui vastas áreas em branco, onde massas quilométricas podem estar seguindo jornadas silenciosas de milênios antes de cruzarem o nosso caminho? A ciência trabalha incansavelmente para transformar o desconhecido em conhecido, mas a vastidão do sistema solar garante que o mistério sempre terá onde se esconder. A cada nova descoberta de um asteroide potencialmente perigoso, a nossa compreensão sobre a natureza do caos aumenta. O caos na física não significa apenas desordem, mas um sistema onde pequenas mudanças iniciais podem levar a resultados drasticamente diferentes no futuro. Uma pequena perturbação na órbita de um cometa distante, causada talvez pela passagem de uma estrela próxima ou pela gravidade de um planeta gigante, pode ser o início de uma trajetória que culminará em um impacto milhões de anos depois. Sentir essa conexão entre o micro e o macro nos ajuda a entender por que o sistema solar não é o porto seguro que imaginávamos, mas sim um oceano cósmico de correntes complexas e marés imprevisíveis. Vocês conseguiriam imaginar o esforço humano para desviar uma dessas rotas caso um perigo fosse identificado? Já realizamos testes de impacto para entender se podemos mudar a trajetória de uma rocha espacial, revelando a nossa vontade de proteger a vida nesta pequena ilha azul. Mas mesmo com tal esforço, a escala do universo continua sendo soberana. A história negra do sistema solar nos ensina que eventos catastróficos fazem parte da mecânica celestial. Eles limpam superfícies, trazem água para novos mundos e, ocasionalmente, reiniciam o ciclo da biologia. É um processo majestoso e indiferente, onde o tempo geológico não se importa com a fragilidade dos seres que o observam. Vamos percorrer agora a ideia de que o próprio cinturão de Kuiper, que discutimos anteriormente, é um reservatório de mistérios e possíveis ameaças silenciosas. De lá, cometas de longo período iniciam descidas que levam séculos, movendo-se em direção ao calor do Sol e cruzando as órbitas dos planetas principais. Isso deixaria vocês incrédulos, mas cada um desses viajantes gelados
carrega em si a energia cinética de milhares de bombas atômicas. Sentir o peso dessa realidade não deve nos causar medo, mas sim um encantamento sóbrio pela magnitude das forças que governam o nosso lar. Somos parte de um sistema vivo, onde a matéria está em constante trânsito e transformação. Vocês conseguiriam imaginar a paciência de quem monitora os céus noturnos, buscando por um minúsculo ponto de luz que se move de forma diferente das estrelas fixas? Essa é a fronteira entre a segurança e a descoberta. Cada asteroide catalogado é um segredo revelado, uma variável a menos na equação do nosso futuro. Percorrer esse conhecimento nos permite entender que a história negra do Sistema Solar é também a história do nosso despertar como espécie consciente da sua posição no cosmos. Não somos apenas observadores passivos. Somos seres que buscam compreender os ritmos de um sistema que, embora caótico, segue leis físicas que podemos decifrar. Ao sentirmos a calma desta narrativa, percebemos que a beleza do universo reside justamente nesse equilíbrio entre a ordem e o caos. O Sistema Solar nos oferece um espetáculo de estabilidade aparente que nos permite sonhar e criar, enquanto a sua natureza profunda nos mantém atentos e humildes. As cicatrizes na Lua, os fósseis na Terra e os milhares de objetos que cruzam a escuridão são todos parágrafos do mesmo livro. Vocês não acreditariam no quanto aprendemos ao olhar para o perigo. Aprendemos sobre a nossa própria resiliência e sobre a importância de cuidarmos do único lugar no espaço que, por enquanto, nos acolhe com tanta generosidade. A jornada pelos mistérios dos impactos e do caos orbital nos prepara para compreendermos que o ambiente galáctico é ainda mais vasto e cheio de surpresas. O que aprendemos sobre as rochas em nossa vizinhança é apenas o começo de uma exploração que nos levará a pensar em ameaças que vêm de fora do sistema, de lugares onde a luz mal consegue penetrar. Continuaremos com o espírito calmo e a curiosidade aguçada, entendendo que cada descoberta, por mais sombria que pareça, é um passo fundamental para a nossa jornada de conhecimento e paz sob as estrelas. Expandindo agora a nossa percepção para além das fronteiras que protegem o nosso sistema, convido vocês a sentirem a imensidão da nossa galáxia, a Via Láctea. Até aqui, percorremos as sombras internas, as anomalias do Sol e os riscos de rochas que habitam o nosso quintal. Mas agora precisamos entender que não somos uma ilha isolada no vácuo profundo. O Sistema Solar está mergulhado em um ambiente galáctico ativo e pulsante, onde a harmonia que percebemos é constantemente influenciada por vizinhos invisíveis e forças que operam em uma escala que faria qualquer planeta parecer um grão de areia. Vocês conseguiriam imaginar a sensação de navegar em um oceano infinito, onde além das ondas que conseguimos perceber, existem correntes submarinas colossais e nômades silenciosos que vagam pela escuridão total? Isso deixaria vocês incrédulos, mas a nossa galáxia deve conter milhões de buracos negros, e a grande maioria deles não está fixa no centro galáctico, mas sim isolada, vagando sem rumo após o fim violento de estrelas massivas. Para compreendermos esse risco extremamente raro, mas real, precisamos primeiro entender a natureza desses nômades da escuridão. Quando uma estrela com uma massa muitas vezes superior à do nosso Sol esgota o seu combustível, ela colapsa sob o peso da sua própria gravidade, concentrando uma quantidade monumental de matéria em um ponto tão pequeno que a densidade se torna infinita. O resultado é um buraco negro, um objeto que não emite luz e que não pode ser percebido pelos nossos olhos, pois a sua gravidade é tão poderosa que nem mesmo os fótons conseguem escapar da sua atração. Vocês conseguiriam imaginar a jornada de um objeto assim, movendo-se silenciosamente através do espaço interestelar por bilhões de anos? Esses buracos negros vagantes são como fantasmas cósmicos. Eles não brilham como as estrelas e não refletem a luz como os planetas. Eles apenas existem, distorcendo o tecido do espaço e do tempo à medida que avançam. A chance de um desses objetos passar exatamente pelo centro do nosso sistema solar é, felizmente, extremamente baixa, mas a ciência nos alerta que a probabilidade não é zero. E o que torna essa conexão inquietante não é apenas a ideia de uma colisão direta.
que seria um evento de escala apocalíptica impossível de descrever, mas sim a influência gravitacional que um buraco negro pode exercer mesmo estando a grandes distâncias. Sintam agora o peso da gravidade como uma teia invisível que conecta tudo o que existe. Se um buraco negro passasse relativamente próximo à periferia do nosso sistema solar, ele não precisaria tocar em nada para causar o caos. A sua simples presença seria suficiente para perturbar as órbitas delicadas dos objetos que habitam as regiões mais externas, como o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort. Vocês conseguiriam imaginar essa nuvem de Oort, um reservatório esférico, composto por trilhões de núcleos de cometas gelados que envolve todo o sistema solar como uma casca frágil? Esses cometas estão presos ao Sol por um vínculo gravitacional muito tênue, e qualquer interferência externa massiva poderia romper esse equilíbrio. Isso deixaria vocês incrédulos, mas a passagem de um nômade invisível poderia deslocar esses trilhões de objetos de gelo, enviando chuvas de cometas em direção ao interior do sistema solar. O que antes era uma região de paz silenciosa se transformaria em uma avalanche de projéteis, movendo-se em direção aos planetas internos. Essa conexão entre a galáxia e o nosso lar nos ensina que o sistema solar não está protegido por muros. Somos parte de um ecossistema maior, onde o movimento de uma massa invisível a centenas de bilhões de quilômetros de distância pode selar o destino de mundos inteiros. Vamos percorrer agora a ideia de que o universo não é um lugar estático, mas sim um ambiente galáctico dinâmico e ativo. Frequentemente, temos a ilusão de que as estrelas que percebemos no céu estão fixas, mas todas elas, incluindo o nosso Sol, estão em constante movimento ao redor do centro da Via Láctea. Nessa jornada, cruzamos regiões com densidades diferentes, passamos perto de outras estrelas e, ocasionalmente, cruzamos o caminho de restos estelares invisíveis. Sentir essa vulnerabilidade não deve nos tirar a calma, mas sim aumentar o nosso respeito pela escala monumental da física que governa a nossa existência. O fato de estarmos aqui hoje, em um ambiente que permitiu o desenvolvimento da vida, é um testemunho da vastidão do espaço que, na maior parte do tempo, mantém esses perigos longe de nós. Vocês conseguiriam imaginar a paciência necessária para a luz de uma estrela viajar por milhares de anos até chegar aos nossos instrumentos, trazendo consigo informações sobre a vizinhança onde vivemos? A busca por buracos negros vagantes é um dos maiores desafios da astronomia contemporânea. Como eles não emitem luz, os cientistas precisam buscar por microlentes gravitacionais, momentos raros em que a gravidade de um desses objetos invisíveis passa na frente de uma estrela distante, distorcendo e amplificando a luz dela como se fosse uma lupa cósmica. É através dessas pistas sutis que percebemos a existência desses nômades. Isso deixaria vocês incrédulos, mas cada descoberta dessas reforça a ideia de que o sistema solar é um viajante em um território que ainda não foi totalmente mapeado. Não somos protegidos por um isolamento absoluto, mas sim pela imensidão das distâncias. A história negra aqui é o reconhecimento de que vivemos em um ambiente que não é apenas o nosso quintal, mas uma floresta galáctica cheia de mistérios e forças monumentais. Ao entendermos que buracos negros vagantes são um risco real, embora improvável em nossa escala de vida individual, passamos a valorizar ainda mais a estabilidade temporária que o Sol nos proporciona. Sintam a pressão interna que a gravidade exerce em cada átomo do seu corpo e percebam que essa mesma força, em uma escala trilhões de vezes maior, é o que governa a dança dos buracos negros pela galáxia. Percorrer esse pensamento nos permite sentir a nossa conexão com a morte e o nascimento das estrelas. Um buraco negro nômade é, afinal, o que resta de uma estrela que já brilhou intensamente e que agora vaga como uma memória densa e escura. Eles são os guardiões dos segredos da matéria, pontos onde as leis da física que conhecemos parecem falhar. A vulnerabilidade do nosso sistema solar diante desses gigantes invisíveis nos lembra que a segurança é uma percepção baseada na observação do presente, mas o universo opera em um tempo profundo. A ciência nos permite olhar para esse tempo profundo e prever as conexões que moldam o nosso futuro.
Entender os impactos de buracos negros vagantes é entender a nossa fragilidade e, ao mesmo tempo, a nossa grandeza como seres que conseguem conceber e calcular tais fenômenos a partir de um pequeno planeta rochoso. Vocês conseguiriam imaginar o silêncio de um encontro gravitacional entre o nosso sistema e um desses nômades? Não haveria som, apenas uma mudança sutil e implacável nas trajetórias dos planetas, um ajuste nas marés e uma dança nova para os cometas distantes. É um lembrete de que vivemos em um universo que é soberano e indiferente às nossas construções humanas. Mas é nessa indiferença que reside uma beleza sóbria, a beleza de leis físicas universais que se aplicam tanto à queda de uma folha na Terra quanto ao movimento de um buraco negro a milênios de distância. Ao concluirmos este percurso pelas conexões e impactos galácticos, sinto que a nossa compreensão se expandiu. Já não olhamos para o sistema solar como um lugar fechado, mas como uma parte integrante de um todo magnífico e perigoso. O mistério dos buracos negros vagantes nos prepara para o próximo passo da nossa jornada, onde o silêncio do cosmos nos contará uma história ainda mais profunda sobre a vida e a sobrevivência. Continuaremos com a mente serena, seguros no conhecimento de que cada nova descoberta, por mais inquietante que seja, nos torna mais conscientes da majestade do universo em que habitamos. Agora que percorremos as escalas monumentais da física e as ameaças invisíveis que vagam pela nossa galáxia, convido vocês a voltarem o pensamento para uma dimensão mais profunda e estratégica da nossa existência. Até aqui falamos de massas, órbitas e energias colossais, mas existe um mistério que não é apenas astronômico, mas também cosmológico e profundamente ligado à nossa própria natureza como seres conscientes. Vocês conseguiriam imaginar o silêncio absoluto do universo não como um vazio de vida, mas como um sinal de que algo muito mais complexo está acontecendo nas sombras do espaço profundo? Isso deixaria vocês incrédulos, mas o fato de nunca termos detectado um sinal de inteligência extraterrestre pode ser, na verdade, um dos indicativos mais sombrios de que o sistema solar pode não ser um lugar tão seguro quanto gostaríamos de acreditar. Vamos descobrir agora a teoria da Floresta Negra, uma hipótese fascinante e sóbria que tenta explicar o grande silêncio do cosmos através de uma lógica de sobrevivência estratégica. Imaginem uma floresta densa e escura durante a noite, onde inúmeros caçadores se movem silenciosamente entre as árvores. Cada caçador deve ser extremamente cauteloso, pois não sabe quem mais habita a floresta, se os outros são amigáveis ou hostis e quais são os seus recursos. Nessa floresta, qualquer som, qualquer galho quebrado ou qualquer luz de fogueira pode atrair a atenção de um predador desconhecido. Por isso, a atitude mais racional e segura para cada habitante é permanecer no mais absoluto silêncio, ocultando a sua presença a todo custo. Vocês conseguiriam imaginar a nossa galáxia como essa floresta imensa, onde cada civilização é um caçador tentando sobreviver em um ambiente de incerteza? Esta teoria parte de 3 ideias simples que moldam o comportamento de qualquer forma de vida avançada. Primeiro, o universo pode estar cheio de civilizações. Segundo, os recursos no cosmos são finitos e limitados. E terceiro, é impossível saber com certeza quais civilizações possuem intenções pacíficas ou agressivas. Isso deixaria vocês incrédulos, mas sob essa lógica, o comportamento mais seguro para qualquer sociedade tecnológica não é buscar contato, mas sim se esconder na escuridão. Sentir o peso desse silêncio nos faz refletir sobre a nossa própria história como seres humanos. Sempre que uma civilização mais avançada tecnologicamente encontrou outra menos preparada na história da Terra, os resultados foram frequentemente catastróficos para os que foram descobertos. Ao aplicarmos essa percepção ao sistema solar, percebemos que a nossa existência pode estar correndo um risco estatístico que mal começamos a compreender. Durante décadas, a humanidade emitiu sinais de rádio, luzes e sondas para o espaço, agindo como uma criança que grita no meio de uma floresta escura, sem saber quem ou o que pode estar ouvindo. Vocês conseguiriam imaginar a fragilidade da nossa posição se a teoria da Floresta Negra
for uma descrição real da dinâmica galáctica, o fato de não termos detectado ninguém não significaria que estamos sozinhos, mas sim que todos os outros são sábios o suficiente para não se deixarem encontrar. O silêncio cósmico deixa de ser um vazio de vida e passa a ser uma manifestação de medo e cautela estratégica. Nesta perspectiva, existir e ser detectado pode ser a sentença de morte para uma civilização, transformando o ato de transmitir sinais em um perigo monumental para a segurança do nosso sistema solar. Percorrer este pensamento nos leva a questionar as missões que enviamos para fora da nossa vizinhança, como as sondas Voyager 1 e 2, que carregam discos de ouro com a nossa localização e a nossa cultura. Embora tenhamos feito isso com um espírito de paz e curiosidade, a lógica da Floresta Negra sugere que poderíamos estar entregando o mapa da nossa casa para possíveis predadores cósmicos. Isso deixaria vocês incrédulos, mas a nossa vontade de sermos vistos pode ser a nossa maior vulnerabilidade. A segurança do sistema solar depende, portanto, não apenas de órbitas estáveis ou de um Sol calmo, mas também da nossa capacidade de permanecermos discretos em um universo potencialmente hostil. Sintam a pressão desse mistério e percebam como ele altera a nossa leitura das estrelas que iluminam a noite. Cada ponto de luz pode ser o lar de uma civilização que nos observa em silêncio, decidindo se somos uma ameaça ou apenas um sinal irrelevante na imensidão. A teoria da Floresta Negra não afirma que existem alienígenas prontos para nos atacar, nem afirma ameaças diretas iminentes, mas ela muda completamente a maneira como interpretamos o vazio espacial. O silêncio torna-se grávido de possibilidades e de riscos que a ciência ainda não consegue medir com precisão. Vocês conseguiriam imaginar a mudança de paradigma necessária para que a humanidade decida, como espécie, silenciar as suas transmissões e se esconder? Essa é uma questão que envolve ética, sobrevivência e o futuro da nossa civilização. A relação entre a humanidade e o tema da segurança cósmica atinge aqui o seu ponto mais íntimo e reflexivo. Já não falamos apenas de pedras de gelo ou buracos negros, mas de escolhas que nós, como seres pensantes, fazemos todos os dias. A nossa curiosidade é a nossa maior virtude, mas na Floresta Negra, ela pode ser o nosso maior erro. Isso deixaria vocês incrédulos, mas muitos cientistas e pensadores respeitados têm alertado sobre os perigos de tentarmos contato ativo com inteligências desconhecidas. Eles sugerem que o silêncio que observamos é o sinal de que o universo é um ambiente onde a discrição é a norma e o barulho é uma exceção perigosa. Percorrer essa lógica nos ajuda a entender por que o sistema solar pode ser um alvo, caso os nossos sinais alcancem ouvidos indesejados. A vastidão do espaço, que antes parecia uma barreira protetora, torna-se apenas o meio pelo qual os nossos erros podem se propagar. Sintam a calma de refletir sobre esses temas em um ambiente seguro, permitindo que a mente explore as fronteiras da estratégia cósmica. A teoria da Floresta Negra nos ensina que o conhecimento é a nossa melhor defesa, mas que o conhecimento sobre o outro também inclui saber quando não ser notado. É uma lição de humildade diante de uma realidade que pode ser muito mais complexa e competitiva do que as nossas utopias de exploração espacial costumam descrever. Vocês conseguiriam imaginar a paciência de uma civilização que passou milhões de anos em silêncio, apenas observando a evolução de vizinhos barulhentos como nós? Essa possibilidade nos convida a repensar a nossa importância e a nossa conduta no palco galáctico. O sistema solar é o nosso abrigo, e cuidar da sua segurança significa também sermos guardiões da nossa própria presença digital e radiofônica. O que emitimos para o espaço hoje viajará por milhares de anos, alcançando sistemas estelares que mal começamos a mapear. Concluímos este percurso pela relação entre a humanidade e o silêncio cósmico, com uma sensação de sobriedade e respeito. Entendemos que a beleza das estrelas carrega consigo o peso de mistérios que podem determinar o nosso destino a longo prazo. A teoria da Floresta Negra é o quinto dos nossos mistérios sombrios, e ela nos prepara para olharmos para o futuro com olhos mais atentos e conscientes. A jornada continua, e cada passo que damos na compreensão dessas hipóteses
nos torna mais preparados para enfrentarmos as incertezas de um universo que é tão magnífico quanto enigmático. Ao pensarmos sobre o que nos aguarda nas próximas eras, precisamos primeiro expandir a nossa percepção sobre o que significa o futuro quando falamos do cosmos. Vocês conseguiriam imaginar o sistema solar daqui a 1 milhão de anos, ou talvez 1 bilhão de anos, quando as constelações que conhecemos hoje já terão se desfeito e a nossa própria Terra terá passado por transformações que mal conseguimos conceber? O futuro deste tema não é apenas uma linha reta de progresso, mas sim uma jornada por tendências de risco, inovações tecnológicas e a inevitabilidade de leis físicas que operam em escalas monumentais de tempo. Isso deixaria vocês incrédulos, mas a segurança que tanto prezamos hoje é um conceito temporário, um equilíbrio que a natureza, em sua majestade indiferente, não tem a obrigação de manter para sempre. Vamos descobrir agora como as inovações na astronomia e na física estão mudando a nossa relação com o amanhã. O futuro da nossa investigação sobre o planeta 9, por exemplo, promete transformar o que hoje é um mistério gravitacional em um fato observado diretamente por novos olhos tecnológicos que estamos construindo. Vocês conseguiriam imaginar a sensação de apontar instrumentos tão poderosos que poderiam detectar o calor residual de um mundo escondido a trilhões de quilômetros de distância? A tendência é que, nas próximas décadas, o mapeamento do nosso sistema solar atinja um nível de detalhamento tão extremo que não haverá mais lugar para sombras onde massas monumentais possam se esconder. Essa inovação não apenas satisfará a nossa curiosidade, mas também nos permitirá recalcular com precisão absoluta as trajetórias de todos os corpos que habitam a nossa vizinhança, reduzindo as incertezas que hoje cercam o nosso destino orbital. No entanto, o futuro também carrega consigo os riscos estatísticos que discutimos anteriormente. Embora a tecnologia avance, a física do caos permanece a mesma. Isso deixaria vocês incrédulos, mas os modelos matemáticos que projetam as órbitas dos planetas para milhões de anos no futuro revelam que o sistema solar pode não ser tão estável quanto imaginávamos. Pequenas instabilidades na órbita de Mercúrio, por exemplo, podem, ao longo de eras, se amplificar de tal maneira que poderiam levar a colisões ou expulsões de planetas do sistema solar. O risco aqui não é imediato, mas é uma tendência real que a humanidade do futuro precisará entender. Vocês conseguiriam imaginar a responsabilidade de uma civilização que precisa monitorar não apenas o clima de um planeta, mas a mecânica de todo um sistema estelar para garantir a sua sobrevivência? Percorrer o futuro dos impactos de asteroides e cometas também nos revela um cenário de contrastes. A inovação nos permitirá, muito em breve, ter um sistema de defesa planetária capaz de desviar qualquer objeto que represente uma ameaça direta. Mas a história negra nos ensina que impactos grandes são raros, mas inevitáveis em escalas longas de tempo. O futuro reserva encontros com visitantes da nuvem de Oort, que ainda não iniciaram a sua jornada em direção ao Sol. Sentir a inevitabilidade desses ciclos geológicos nos faz perceber que a nossa relação com o espaço deve evoluir de uma postura passiva para uma de guardiões ativos da vida. Vocês conseguiriam imaginar as máquinas autônomas do futuro, estacionadas em pontos estratégicos do sistema solar, prontas para interceptar viajantes nômades que poderiam alterar o clima global da Terra? Além disso, precisamos falar sobre o futuro da nossa estrela. O Sol, que hoje nos providencia luz e anomalias fascinantes como o Sol Negro, tem um destino traçado pelas leis da fusão nuclear. Daqui a bilhões de anos, ele iniciará uma transformação majestosa, expandindo-se e tornando-se uma gigante vermelha. Isso deixaria vocês incrédulos, mas o futuro do sistema solar interior será um mergulho em temperaturas que derreterão as superfícies de mundos que hoje conhecemos como rochosos. Sentir o calor dessa transformação futura nos ajuda a entender que nada no cosmos é permanente. O Sol passará de protetor a transformador, e o sistema solar que habitamos hoje deixará de existir em sua forma atual. É um risco que se projeta em uma escala de tempo tão vasta que a nossa própria espécie talvez já tenha se transformado em algo completamente diferente antes que isso aconteça.
No que diz respeito aos buracos negros vagantes e às influências galácticas, o futuro nos reserva uma travessia por regiões mais densas da Via Láctea à medida que o Sol orbita o centro da galáxia. A cada 225 milhões de anos, completamos uma volta galáctica, e nessas passagens podemos encontrar nuvens de gás ou restos estelares que poderiam perturbar a paz do nosso sistema. O futuro é, portanto, uma jornada por um território que muda constantemente. Inovações na detecção de ondas gravitacionais nos permitirão ouvir o movimento desses gigantes invisíveis muito antes que eles cheguem perto da nossa vizinhança. Vocês conseguiriam imaginar a humanidade monitorando a sinfonia gravitacional da galáxia para prever a aproximação de nômades escuros que vagam pela escuridão? Quanto à teoria da floresta negra e ao silêncio cósmico, o futuro nos coloca diante de um dilema ético e tecnológico. À medida que as nossas capacidades de observação aumentam, poderemos começar a detectar bioassinaturas ou tecnoassinaturas em planetas ao redor de outras estrelas, mesmo que eles não queiram ser notados. A inovação nos permitirá descobrir os outros, mas isso também nos tornará mais visíveis. O futuro do sistema solar na vizinhança estelar dependerá da nossa sabedoria em gerenciar essa visibilidade. Vocês conseguiriam imaginar a criação de tecnologias de camuflagem estelar, onde poderíamos ocultar a presença da Terra ou do Sol para civilizações que buscam na Floresta Negra? É uma tendência que mistura ciência de ponta com estratégia de sobrevivência. Sintam a calma de contemplar esses horizontes vastos. O futuro do tema nos ensina que a segurança não é a ausência de perigo, mas o aumento da nossa capacidade de compreendê-lo e agir sobre ele. Cada inovação é uma ferramenta que ganhamos para enfrentar os riscos inevitáveis de um universo dinâmico e ocasionalmente violento. Percorrer mentalmente esses milhões de anos nos permite sentir a textura do tempo profundo, onde a vida é uma chama persistente que busca se manter acesa em meio às sombras do cosmos. Isso deixaria vocês incrédulos, mas a nossa própria biologia pode ser uma das inovações do futuro, adaptando-se para viver em ambientes de gravidade diferente ou sob a proteção de redomas em outros mundos do sistema solar. O futuro não é algo que apenas acontece conosco. É algo que estamos construindo através da nossa curiosidade e da nossa vontade de entender o desconhecido. A história negra do sistema solar continuará a ser escrita, com novos capítulos de anomalias descobertas e mistérios resolvidos, mas a essência do sistema permanecerá a mesma. Um laboratório magnífico, onde a gravidade dita as regras e a vida busca o seu espaço. Vocês conseguiriam imaginar a serenidade de uma civilização futura que olha para o Sol não com medo, mas com o conhecimento completo de todos os seus mecanismos e ciclos. Esse é o objetivo final de toda a ciência: transformar o mistério em compreensão. A jornada pelo futuro nos mostra que, embora o sistema solar possa não ser tão seguro, a nossa inteligência e a nossa capacidade de adaptação são as forças que podem equilibrar a balança. O futuro é um convite para sermos mais do que apenas passageiros nesta rocha azul. É um convite para sermos os navegadores conscientes de um sistema estelar que ainda tem muito a nos ensinar. Ao concluirmos esta reflexão sobre o que virá, percebemos que o futuro é uma continuação orgânica de tudo o que aprendemos sobre o passado e o presente. Os riscos são reais, mas as inovações são a nossa resposta a esses riscos. A história negra do sistema solar é uma narrativa de superação, onde o reconhecimento da nossa fragilidade é o primeiro passo para a nossa força. Continuaremos agora com a mente tranquila, mergulhando no encerramento desta jornada, onde a poesia e a filosofia nos ajudarão a sintetizar tudo o que descobrimos sobre o lado menos seguro, mas infinitamente fascinante, do nosso lar entre as estrelas.